Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvi só trovões. Brilhou um sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, só te agradeço. Canta! Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvi a só trovões. Brilhou um sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, eu só te agradeço, eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer.
Boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus ao seu coração. Quero convidar todos para ter um momento de louvor, para expressarmos a nossa gratidão, nossa adoração ao Senhor através das canções, e também abrir os ouvidos e o coração para aquilo que Deus tem para dizer com você. Só que nesse momento vamos aproveitar para compartilhar o link, para que mais pessoas sejam alcançadas e possam participar conosco desse momento, tá bom? Então, por favor, compartilhe o link, para que sejamos aí todos juntos abençoados em nome de Jesus. Quero desejar uma boa noite, graça e paz ao coração, Gisélia, juntamente com seu esposo, Margarida, sua família, Luzia, o neto está ali junto com a sua esposa, Vilma e família. Deus abençoe, vida do presbítero Paulo, do Gé, do Kleber, João Vitor, Deus te abençoe, diácono amado do Senhor, sua esposa, toda a família. Cláudia, Deus te abençoe, minha irmã, que Deus fale ao nosso coração graciosamente, e sejamos aí abençoados pelo Eterno, através dessa preciosa graça do Senhor Jesus, essa graça que nos constrange, essa graça que nos conduz. Também uma boa noite de Norá. Deus te abençoe. Deus abençoe Jaque, toda a sua família. Rose, Dé, sejam bem-vindos. Vamos continuar compartilhando esse link, irmãos e irmãs, para mais pessoas serem alcançadas. Célio, Deus abençoe, diácono amado do Senhor. Mara, Gildo, graça e paz, boa noite, Cleidinha, Deus abençoe. Dulce, Deus abençoe você e sua casa, minha irmã. Douglas, graça e paz. Reginaldo. Pessoal, temos ainda mais uma canção. Enquanto isso, compartilhe esse link para que possamos proclamar, evangelizar, alcançar pessoas, proporcionando uma mensagem que há de impactar, consolar, admoestar. Então vamos lá, vamos compartilhando o link. Deus abençoe. Estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Família vem poder, embora a vida vá.
pra ser rei. A quem ainda não cumprimentei, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus ao seu coração. Seja bem-vindo, Gilmar, Deus te abençoe, boa noite. Rita, Deus abençoe, Deus fortaleça. Maria de Fátima, Nel, Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Vamos nos preparar para que possamos adorar o Senhor, esse nosso Deus, que é o nosso castelo forte. Aleluia! Boa noite, queridos, graça e paz ao teu coração. É com muita alegria que nós iniciamos mais um culto nesta noite de domingo, onde você está aí com toda a sua família, acredito eu, na sua casa, no seu aconchego. E eu convido você nesta noite a louvar ao Senhor conosco, a adorarmos ao nosso Deus, aquele que vive, aquele que reina, aquele que está presente em nossos corações. Amém? Seja bem-vindo a este culto online, a Igreja Presbiteriana aqui de Cerquilho. Louva a Deus pela tua vida, você que está compartilhando. Se você não compartilhou, compartilhe o link deste culto e vamos juntos nesta noite adorarmos ao Senhor. Hoje, de um lado aqui diferente, mas vamos fazer o nosso melhor para Deus e espero que você também possa se alegrar no Senhor, na presença dEle, com as canções que nós vamos aqui entoar a Deus. Amém? Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei, pois do pecado me livrastes. Agora sou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecer seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecer seu nome. A Ele se louvai. Mais uma vez, exaltai. Exaltai, engrandecer seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecer seu nome. A Ele se louvai. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei, pois do pecado me livrastes. Agora sou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecer seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecer seu nome. A Ele se louvai. Exaltai, engrandecer seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecer seu nome. A Ele se louvai.
Exaltai, engrandecer seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecer seu nome. A Ele se louvai. A Ele se louvai. A Ele se louvai. A Ele se louvai. Exaltai. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, em nome de Jesus. Vamos continuar louvando ao Senhor com esta canção que diz: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, mesmo assim nós permaneceremos crendo na palavra do Deus vivo e do Deus Altíssimo, em nome de Jesus. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia, glória a Deus. Como é bom louvar ao Senhor, né, queridos? Não há lugar melhor do que estarmos na presença do Senhor, na casa do Senhor. Eu sei que você pode estar ansiando por estar aqui dentro das quatro paredes, mas não fique preso ou desesperado por estar dentro da igreja, dentro de um templo, dentro de uma construção, mas procure levar a sério todos os dias a sua intimidade com Deus. A igreja é você, a igreja somos eu, você, somos nós. Por isso busque todos os dias, medite na palavra do Senhor, através de um louvor, através de uma canção, através da leitura da Bíblia, através de um livro. Medite no Senhor em todo o tempo, para que esta chama jamais venha se apagar dentro do teu coração.
Vamos continuar louvando ao Senhor com esta canção que diz justamente sobre isso, que ela pede: Senhor, edifica em nós a tua morada, em nome de Jesus. Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde o teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória e respirar o teu amor em tua presença. Sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti, em tua presença caminho em vitória. Ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus, edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde o teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, respirar o teu amor em tua presença. Sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti, em tua presença caminho em vitória. Ó soberano e amado, glorioso, santo, santo, santo. Ó soberano e amado, glorioso, santo, santo, santo. Ó soberano e amado, glorioso, santo, glória. Ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Aleluias, glória a Deus. Como é linda a letra desta canção, querido. É uma canção antiga, não sei se você conhece, mas o conteúdo dela é algo que mexe muito quando nós louvamos a Deus com esta canção. Eu quero nesse momento falar também a você que nos assiste, você que tem no seu coração esta vontade, você que tem dentro do seu coração esta gratidão, você que deseja contribuir à casa do Senhor, você que neste momento tem a sua condição, você que pode nos ajudar. Eu acredito que vai aparecer aí no cantinho aí da sua tela, né, do seu celular, do seu smartphone, da sua TV ou do seu computador, um QR Code, aonde você pode ali apontar a câmera do seu celular e você vai ser então direcionado a uma página aonde você pode ali fazer a sua contribuição.
Se você tem condições, se você pode ajudar, ajude a obra do Senhor. A nossa igreja é uma igreja séria, uma igreja que leva muito a sério essa questão financeira, não pensando em enriquecer ou querer esbanjar alguma coisa, mas nós nos preocupamos em sempre ajudar ao próximo, ajudar aquele que precisa, aquele que muitas vezes estamos vendo ao nosso lado e está passando a necessidade, e nós estamos aqui para poder ajudar. Por isso esta obra, ela precisa da sua ajuda, ela precisa da sua doação, que você possa fazer isso com alegria, que você possa fazer isso sem um peso na sua consciência, que se você não fizer, você vai ser amaldiçoado, ou que pragas vão acontecer na sua vida. Não pense sobre isso, mas faça isso como algo espontâneo, algo com alegria, porque a palavra do Senhor nos diz que quem dá com alegria, né? É bom nós darmos ao Senhor com alegria. Então, faça o seu melhor para Deus. Se você tem condições de ajudar, de contribuir, dizime na casa do Senhor. Porque quando nós passamos por uma necessidade, ou quando nós queremos algo para nós fazemos jejum, fazemos campanha, fazemos até votos com Deus, não é verdade? Para que Deus possa nos abençoar. Deus, se o Senhor me abrir uma porta, olha, eu vou te dar 20%. Não precisa fazer isso, querido. Apenas faça um voto de coração. Seja obediente a palavra do Senhor. O resto, esquece. Mas que você possa, então, se você tiver condições, ajude esta obra. Eu quero fazer uma oração, antes de nós cantarmos aqui o último louvor, para depois estarmos passando aqui a palavra para o pastor Tony. Eu gostaria que você aí na sua casa, onde você estiver, você pudesse curvar a sua cabeça, fechar os teus olhos, e que você possa, junto comigo, junto conosco, neste culto, mesmo à distância, mas nós estamos ligados na presença do Senhor, que você possa nesse momento clamar pela nossa igreja, pela tua igreja, que você possa pedir para que o Senhor possa prover na tua vida, prover na vida do teu irmão, prover na vida do comércio, prover na vida do empresário, do microempresário, que Deus possa de tal forma suprir as necessidades de cada filho teu, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, na tua presença aqui nós nos encontramos, Senhor. E nesse momento nós queremos pedir, Senhor, por aqueles que podem, por aqueles que não podem, Senhor, nesta hora contribuir na casa do Senhor, Pai. Oramos, Senhor, para que as bênçãos do Senhor possam alcançar estas vidas, aos empresários, aos comerciantes da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil. Em nome de Jesus, que as necessidades das nossas igrejas, Senhor, sejam supridas também de tal forma, Pai. Abençoa o teu filho, Senhor, abençoa esta casa, abençoa, Senhor, esta esposa, este filho, meu Deus, em nome de Jesus, a este homem de família, que hoje se encontra numa situação de desemprego, Senhor, devido a esta pandemia. Mas Deus, nós sabemos que a nossa bênção, o nosso socorro, ela vem do alto, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero liberar nesta noite a palavra de bênção, a palavra da boa medida, recalcada, sacudida e transbordante sobre a vida da tua igreja, sobre a vida do teu povo, Pai, que serve ao Senhor com alegria, que te adora, Senhor, não somente nos momentos de alegria, no momento em que tudo vai bem, mas em todo o tempo, não importam as circunstâncias, o louvor, a gratidão está sempre nos lábios, dentro do nosso coração, com o pouco muitas vezes que nós temos para contribuir, mas que o Senhor aceita, que o Senhor recebe como uma oferta de amor, como uma oferta de sacrifício. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é a minha oração a ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se renda aos pés do Senhor, porque Ele é tudo que eu e você precisamos para viver. Ele é o único. Ele é o único. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar.
tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Creia nesta palavra. Preparado pra mim. É uma nova manhã para mim e para você. A ti vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te
Te louvamos, ó Cordeiro Santo de Deus, o Príncipe da Paz, a raiz de Davi, o Emanuel. Nós te agradecemos, Senhor, por este louvor, por esta adoração, por este momento de adoração, Jesus. Que essas canções possam falar ao coração daqueles que estão assistindo, daqueles que ainda hão de assistir a este culto, meu Deus. Pai, abençoa a vida dos teus filhos, abençoa a vida do teu povo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Nós te agradecemos, Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Então, mais uma vez, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus ao seu coração. Espero que o seu coração esteja rendido aos pés do Senhor. E agora eu quero convidar a nossa irmã Keila, que vai estar lendo um texto bíblico, falando um pouquinho a respeito desse texto e depois tendo um tempo de intercessão. Eu tenho procurado trazer algumas pessoas para poder participar desse nosso momento de oração, de clamor. E a Keila, juntamente com outros irmãos e irmãs, outros casais, tem caminhado sendo moderadores, líderes, pessoas que têm ajudado o ministério de adolescentes e jovens na história da nossa igreja. Sendo assim, Keila, a palavra está contigo, minha irmã. Que Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Estão ouvindo a Keila aí? Tudo bem? Keila, fica à vontade, minha irmã. Graças a Deus, irmãos. Muito gostoso estar aqui com os irmãos, mais um domingo, né? Compartilhando da palavra, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo louvores como nós estávamos ouvindo agora. E como o Tony disse, né? Nós vamos trazer uma oração hoje pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes. Eu e meu esposo Miranda, Leila, Wide, Jéssica e Helder, nós cuidamos dos jovens e dos adolescentes da nossa igreja. Tanto que se você tiver aí na sua casa um jovem, um adolescente, que está de boa, bem relaxado nesse período de quarentena que a gente está passando, toda sexta-feira às 8 horas da noite, a gente faz uma reunião pelo Zoom, pela internet mesmo, sempre compartilhando uma palavra, compartilhando um louvores, né, oração, e a gente depois tem um período de bate-papo bem legal. Chame o seu jovem para participar, chame o seu adolescente para compartilhar a palavra de Deus com a gente. Manda mensagem para o Tony, manda mensagem para mim, que a gente consegue adicionar ele nas nossas reuniões, amém? E eu quero trazer uma palavra hoje. Sexta-feira, a jovem Raquel trouxe uma palavra para nós e ela falava sobre propósito. Que nós precisamos pensar no nosso propósito, o propósito de Deus para as nossas vidas, né? E eu queria trazer alguns versículos ainda relacionados com esse tema. Se você tem a sua Bíblia aí, pega comigo. Se você não tem, não precisa, eu vou ler os versículos para vocês. Assim, Provérbios capítulo 16 e versículo 9. Provérbios 16, 9 diz assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Versículo 3, lá em cima, diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos.
nesses dois textos de Provérbios, ele está falando que se nós consagrarmos a Deus, ao Senhor, os nossos planos, o Senhor nos abençoa. O Senhor ensina-nos, guarda os nossos passos. O Senhor determina os passos dele nas nossas vidas. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. Tudo que a gente for fazer, todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos, colocar aos pés do Senhor, para que ele abençoe as nossas vidas, para que ele determine a vontade dele para as nossas vidas. Então, a nossa oração para as nossas vidas e para os nossos jovens tem sido essa, para que o Senhor determine os propósitos dele para cada um dos jovens, para cada um dos adolescentes, não só para os jovens e para os adolescentes, mas para a igreja toda. Nesse período que a gente está vivendo, bem diferente do que a gente costumava viver, muitas vezes vem no nosso coração ansiedade, vem no nosso coração incertezas com relação ao amanhã, e isso tem afetado muitos jovens. Então, para muitos jovens que já tinham problemas de ansiedade, problemas às vezes até de depressão, talvez esse período de quarentena, esse período de isolamento tenha piorado algumas coisas. E principalmente com relação ao futuro, relação a propósitos, relação a tudo aquilo que talvez você tinha já preparado o seu coração, e aí, de repente, por causa de uma pandemia, de algo tão inimaginável, a gente teve que parar a nossa vida. Mas sabe, a palavra de Deus, ela tem que ser a nossa rocha, ela tem que ser o nosso fundamento. Cristo deve ser a pedra sobre a qual nós edificamos a nossa casa. Então, quando a gente coloca no Senhor, aos pés do Senhor, os nossos desejos, as nossas vontades, a gente tem que crer que Ele é fiel para cumprir. Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, fala sobre a fé. A fé é a certeza daquilo que não vemos. Então, nós, como cristãos, como servos de Deus, a gente tem que simplesmente colocar a nossa fé em Cristo e acreditar, confiar e descansar que Ele é fiel e que Ele vai cumprir os propósitos dEle nas nossas vidas. Jesus, quando Ele ensinou a oração do Pai Nosso, quando Ele ensinou a oração mais completa que a gente poderia imaginar, Ele na oração ele fala assim: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Então, essa palavra é para os jovens, ela é para os adolescentes, mas ela é para todos nós, que às vezes estamos preocupados com o futuro, estamos ansiosos, mais ansiosos do que o normal, ou estamos muito preocupados com relação ao amanhã. Tenha certeza, tenha fé, meu irmão, descanse no Senhor. Coloque os seus sonhos, coloque os seus propósitos e as suas vontades diante de Deus. Creia e descanse, que Ele vai ser fiel para cumprir, que Ele vai fazer a vontade dEle nas nossas vidas, amém? Então, essa era a palavrinha não, né? Só uns versículos que eu gostaria de trazer. E agora eu gostaria que você comigo orasse pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes, os adolescentes e os jovens da nossa igreja, que às vezes estão passando por um momento assim de ansiedade, um pouquinho de depressão às vezes, mas muito ansiosos. Que vocês tenham calma, a gente está aqui para ajudar vocês, manda mensagem para a gente, liga para a gente sempre que precisar. E essa palavra e essa oração também serve para todos os outros jovens, nossos amigos, nossos irmãos, para todos aqueles da igreja também, né? Eu quero pedir para vocês se unam comigo em oração. Vamos orar para Deus abençoar todos nós, amém? Pai, nos colocamos na sua presença, Jesus, e eu venho em oração, Senhor, pedir para que o Senhor abençoe, Pai, os nossos jovens e os nossos adolescentes. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um deles. O Senhor sabe, Jesus, tudo que tem se passado durante esse período. O Senhor conhece, o Senhor vê, nada está oculto diante dos teus olhos. Pai, eu te peço para que o teu Espírito Santo encoraje o coração de cada um deles, Pai. Eu te peço, Espírito Santo, para que você leve paz ao coração de cada um deles, descanso, Senhor. Eu te peço para que o Senhor traga a sua luz, traga a sua paz, traga o seu amor e a sua graça, Senhor. Tira do coração de cada um de nós toda dúvida, Pai. Que esse momento tão delicado que nós estamos passando não seja um momento de dúvida, Pai, não seja um momento de incerteza, mas seja um momento de fé, seja um momento de encorajamento com relação aos propósitos que eles têm, com relação aos objetivos que eles têm.
que eles possam cada vez mais colocar a fé que eles têm em Ti. Crer que o Senhor é digno, crer que o Senhor vai honrar com sua palavra, porque o Senhor não muda, Senhor. Os tempos mudam, as situações mudam, mas a palavra diz que o Senhor permanece para sempre e que a sua palavra é imutável. Que os nossos corações estejam firmados em Ti. Deus, abençoa cada jovem, Pai. Abençoa cada adolescente, Jesus. Que eles sejam, como a sua palavra diz, jovens fortes, que já venceram o maligno, Pai. Que eles sejam jovens cheios do seu Espírito Santo. Que eles tenham sempre a vida, Pai, sobre a sua palavra, edificada sobre a sua palavra, Jesus. Que os ventos não derrubem, que as tempestades não tragam dúvidas, que as ondas não tragam, Pai, incertezas, mas que eles tenham os pés sobre a sua rocha, Jesus. Pai, em nome de Jesus, que o coração de cada um jovem, de cada adolescente, esteja em Ti. Nós oramos assim, Senhor. Abençoa os jovens da nossa igreja, abençoa os adolescentes da nossa igreja, e que eles sejam instrumentos do Senhor para falar da sua palavra e do seu amor para outros jovens, para outros adolescentes que também estão passando por momentos delicados, Senhor. Que eles sejam instrumentos do Senhor, canal do Senhor, Pai, de bênção, aonde eles forem. Assim nós clamamos e pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Obrigado, Onde Keila. com você a palavra. Amém. Muito obrigado, minha irmã. Fica com Deus. Eu quero agora ter um momento de oração, continuando a orar e desejando uma boa noite a todos que estão presentes, que eu não cumprimentei ainda, a Tamara, Danilo, Luzia, Margarida, já tinha cumprimentado. Litercílio, nós vamos orar agora por você e toda a sua família, tá bom? Que Deus assim abençoe, te fortaleça. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu não cumprimentei. Luzia, seja bem-vinda, minha irmã. Nossa irmã Leila Ferraz, Deus te abençoe. Toninho, Antônio Milson, presbítero Jair, nós iremos orar por você agora, meu irmão. Deus te abençoe e te fortaleça. A Jaque Fortes, Deus abençoe você, seu esposo. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Tá bom, então vamos orar. Nós acabamos de ter um período de oração com a nossa irmã Keila. E agora iremos clamar a Deus pelos pedidos que foram apresentados e por cada um que está acompanhando aqui esse nosso período de culto virtual. Senhor, nós queremos invocar o Teu santo e bendito nome, porque nós cremos que o Senhor pode mudar completamente qualquer cenário. Como a nossa irmã já orou e compartilhou a respeito das nossas inquietações, aquilo, ó Deus, que passa dentro de nós e que tenta nos roubar a paz. Eu clamo, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, compaixão e venha poderosamente sobre a vida do nosso irmão Litercílio, juntamente com a sua família, que haja sobre eles, ó Deus, toda essa calmaria, toda essa paz, ó Deus, que nós ouvimos aqui agora, e assim, ó Deus, possamos experimentar de toda a Tua bondade, de toda a Tua provisão, em nome de Jesus. Quero orar também, ó Deus, com a nossa irmã Regiane, que está apresentando a vida da Iandra. Eu não sei o que ela tem passado, mas eu clamo que haja sobre a vida dela a bênção do Senhor, que sejam fortalecidas, agraciadas em Ti. E quero, ó Deus, juntamente com a igreja, orar pelos enfermos da nossa comunidade. Lembramos, ó Deus, da vida do presbítero Jair, que tem, ó Deus, lutado contra a enfermidade, tem batalhado contra o câncer. E nós te louvamos, ó Deus, pelos recursos que ele tem experimentado da quimioterapia. Clamamos, ó Deus, que tudo isso faça bem ao teu filho. Cremos que nesse exato momento que nós oramos, o Senhor pode visitá-lo poderosamente, manifestando, ó Deus, a sua bondade, manifestando, ó Deus, a sua paz, trazendo sobre ele a cura física. Nós cremos que isso pode acontecer agora, pode acontecer, ó Deus, no processo, como sabemos, ó Deus, que já é um fato acontecido e consumado na eternidade. Mas
cremos que o Senhor pode fazer com que essas realidades já conquistadas para a eternidade se manifestem no tempo presente. Então que haja cura física sobre a vida do Jair. Oramos pela vida da nossa irmã Ana, clamando também a cura física sobre ela. Tenha misericórdia. Venha, ó Deus, sobre a vida da Vilma. Fortalece, cura em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Manifesta a tua bondade, Senhor, sobre essas vidas, sobre os enfermos. Quero orar, ó Deus, pela vida da minha mãe, que haja sobre a vida dela a provisão do Senhor, o cuidado, o poder sendo manifesto. Oro pela vida da minha filhinha, Catarina, que haja a cura física sobre ela. Oramos, ó Deus, sobre a vida de todo aquele que precisa experimentar do teu poder, da tua cura, da bênção do Senhor. Essa é a nossa oração. Abençoa, Deus, a vida de cada um que acompanha essa mensagem. Sabemos, ó Deus, que apesar da distância, apesar dessa oportunidade de estarmos conectados pela internet, nós já somos conectados como corpo de Cristo, pertencemos ao corpo de Cristo, e isso é maravilhoso, e é muito bom poder, ó Deus, utilizar essa ferramenta, para que possamos, ó Deus, orar uns pelos outros. Abençoe, ó Deus, a vida de todos aqui presentes, em nome de Jesus, amém, amém. Regiane, Deus te abençoe, que está chegando agora. Mariane, a Mari, muito obrigado pelo esforço de vocês, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Nosso irmão Zé Teixeira, juntamente com sua família. Zilda, Deus abençoe. Natália, Maria de Fátima, que Deus assim possa abençoar e fortalecê-los em nome de Jesus. Meus irmãos, nós tivemos uma perda semana passada, e o nosso coração ficou um tanto sentido por essa perda. Perda no sentido que nós estamos agora caminhando na história com a ausência dessa irmã querida. Uma irmã que faz parte do início da igreja presbiteriana na cidade de Serquilho. A Dona Páscoa, que o Senhor recolheu para si, nossa matriarca. E eu gostaria, ontem nós tivemos uma homenagem, oramos, clamamos a Deus pelo consolo, e agora eu queria passar um vídeo, que é um vídeo que nós fizemos no início da nossa caminhada aqui no novo templo. É um vídeo simples, mas que mostra de maneira institucional a nossa igreja, e eu tive o prazer de conversar com a Dona Páscoa, e eu quero convidá-los a assistir esse vídeo, e num determinado momento eu vou estar conversando com ela. Preste muita atenção, o áudio não é lá dos melhores, mas eu queria que você ouvisse atentamente tudo que passa nesse vídeo, tá bom? Principalmente a fala da Dona Páscoa. Deus abençoe, acompanhemos. O porquê pertencer à igreja presbiteriana de Serquilho? Rapaz, talvez a melhor resposta seja o pertencimento a Cristo. Porque se você pertencer a Jesus, que é o mais importante, a consciência de Jesus passa a ser a tua consciência. Foi a consciência de Cristo que fez com que ele ensinasse a oração ao Pai Nosso, que é uma oração do coletivo, de estar junto. É o pão nosso, é perdoar as nossas dívidas, como nós perdoamos, livra-nos. Então, se você pertencer a Jesus e ao Evangelho, você vai sentir uma necessidade de relacionamento com o Pai e relacionamento com os filhos e filhas desse Pai, que agora você também pertence a essa família. E aí eu diria, vale a pena você conhecer, visitar a Igreja Presbiteriana de Serquilho. É uma comunidade acolhedora, uma comunidade amorosa, criativa, em que o Evangelho tem sido priorizado. O que eu percebi é que Deus tinha outro modo. Então, gradativamente, pessoas foram se aproximando sem a gente sair para a sociedade. Isso que foi bem interessante. De repente, famílias foram se aproximando, pessoas que estavam afastadas da igreja, novas pessoas que tiveram contato com o Evangelho, se converteram na nossa comunidade. E agora a gente está vivendo esse desafio. O desafio de estar num novo local, um local muito mais estruturado, bem maior. A nossa história tem um novo tempo. Nós já temos 26 anos de história como igreja, mas tudo começou no sítio próximo à usina Pilon. Um pernambucano, né? E ele começou a falar do evangelho lá. E alguns já foi começando, aí foi passando um para um, outro para outro.
que tinha umas par de casa lá, né? Aí começamos a dirigir culto em casa. Começou Aí- nas casas. Tudo, tudo. Eu tinha o Paulo com o João Pequeno, mas nós atravessava careador de cana. Trabalhava e de noite a gente dirigia culto em casa. Em 1956, o trabalho passou a acontecer na cidade de Serquilho. Até que no dia 22/7 de 1979 foi erguido o templo lá na Avenida Francisco Gaioto, número 18. Nós tivemos alguns pastores que passaram pela história da Igreja Presbiteriana de Serquilho. O primeiro pastor foi o pastor Chamorro. Depois nós tivemos o pastor Raimundo. Depois o pastor Joani. Depois o pastor Ivan. Depois o pastor Mário. E há quase 8 anos eu tenho tido o privilégio de caminhar com vocês e agora participar desse momento tão especial de inauguração do novo templo da Igreja Presbiteriana de Serquilho. Conferir com o nosso desejo do coração, ele tem concretizado então esse sonho, concretizado através de milagres, de transformando coisas que a gente não conseguia enxergar uma solução, e ele brotar a solução de lugares que a gente jamais imaginaria. É fascinante para mim, como servo do Senhor, ser trazido para um lugar que eu não conhecia ninguém. E a obra de Deus aqui foi muito especial, porque eu pude sentir desde o princípio o amor da igreja pelo Senhor. Uma igreja nova, uma igreja disposta a trabalhar. E com a vinda do Tony, ele é um sonhador, né? Deus deu esse dom para ele. Hoje vocês estão lá com uma bela de uma igreja. Você faz parte desse sonho. Esse sonho só tem se concretizado porque você participou, você se envolveu, você se comprometeu. E nós queremos convidar todos, venham nos conhecer, faça parte dessa história, uma nova história da Igreja Presbiteriana na cidade de Serquilho. Mais uma vez, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus ao seu coração. Que Deus possa continuar a fortalecer, consolar a família Correia, dos nossos amados presbíteros João, Paulo e todos os familiares que estão aí lutados. E ao mesmo tempo que nós falamos assim com peso no coração a respeito do luto, é uma alegria tão grande sabermos que a nossa irmã se encontra nos braços do Senhor, saber que ela viveu a vida dela com toda a potencialidade de um ser humano por causa de Jesus. Pode parecer um tanto contraditório falar do luto que tem o seu lado de tristeza, de pesar, mas quando eu lembro do sorriso da Dona Páscoa, da alegria, do compromisso, não tem como não abrir um sorriso. Eu me lembro de 2 episódios que eu tive com a Dona Páscoa, que fez com que fosse gravado na minha alma esse semblante de uma irmã sempre feliz, contente, grata. A primeira foi quando eu fui fazer uma das visitas à sua casa, e eu estava com uma dor nas costas, e quando eu sentei conversando com ela, ela começou a falar sobre as suas dores, as partes que doía, mas ela falava com um contentamento, um alívio, uma paz em Deus, que ela sempre perguntava depois: e o senhor, pastor, como que o senhor está? Sua filhinha, sua família? E depois dela falar da quantidade de dores, de problemas, de enfermidades, que ela me perguntou, eu parei para perceber a minha dor, eu já não conseguia mais senti-la. A gratidão a Deus, a paz no coração da Dona Páscoa, aquilo foi inundando meu coração de uma tal maneira que quando eu fui procurar a dor em mim, já não havia mais. Olha que coisa linda. E a primeira experiência que eu tive com a Dona Páscoa tem a ver com a minha história na cidade de Serquilho. Me lembro perfeitamente quando terminou o culto, quando eu vim pregar pela primeira vez, para poder conhecer a igreja me conhecer, e assim concorrer ao pastorado. Ao sair pela porta,
A dona Páscoa pegou no meu pescoço, me abraçou, me deu um beijo e disse assim: vem cuidar de nós. Gente do céu, a minha esposa é testemunha. Foi uma das razões que me fez vir para Cerquilho. Foi exatamente aquele abraço, aquele beijo da dona Páscoa. Então eu sou muito grato pela história da dona Páscoa. Mais um motivo de gratidão. Ontem nós tivemos aqui um evento que aconteceria presencialmente com toda a igreja, que seria uma noite italiana de massa de pizza. E nós resolvemos fazer, porém entregando as pizzas. E a alegria do meu coração foi perceber a quantidade de pessoas que se mobilizaram para poder vender as pizzas. Nós pudemos fazer um pequeno cartãozinho com uma mensagem que foi entregue juntamente com as pizzas, aqueles que vieram buscar também. Foi um tempo muito gostoso e eu queria aqui agradecer a Deus pela vida de tantas pessoas que se envolvem de fato com a nossa comunidade local. E ontem tivemos aqui a Jaque, a Mara, o Gildo, o Rodrigão, a Ana, a Luíse, lá em Laranjal, o Ricardo que fez as massas, junto com a Mari, quem mais o ajudara, aqueles que doaram, aqueles que compraram, aqueles que venderam, muito obrigado. Deus abençoe. Vamos agora para a palavra de Deus? Quero ler um texto um tanto conhecido, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, detalhe, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles estavam assim, arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós acabamos de ler a tua palavra. Pedimos que nesse momento o teu Espírito Santo, o mesmo Espírito que dava sensibilidade, discernimento, percepção para Jesus, para compreender todo o contexto que estava inserido e conhecer os corações, esse Espírito maravilhoso que sonda o ser de cada um e sabe quais são as reações não vistas aos olhos do ser humano, mas que se encontram no mais íntimo do ser, no silêncio. Esse Espírito que nos conhece, vem agora iluminar a nossa mente, para que possamos aprender a tua palavra e também vivê-la. Em nome de Jesus, amém, amém. O Evangelho de Marcos não possui diálogos. Simplesmente Marcos, de maneira objetiva, curta, vai narrando os feitos de Jesus. E cada evangelho tem a sua
peculiaridade, tem a sua intencionalidade. O de Mateus é voltado aos judeus, o Evangelho de Marcos já é voltado para os romanos. E é importante essa informação para que a gente entenda por que Marcos escreveu como ele escreveu o seu Evangelho. O que acontecia naquele contexto para que ele escrevesse aos romanos do jeito que ele escreveu? Para que nós possamos entender melhor, o Evangelho de Marcos é dividido praticamente em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 10, nós temos a mensagem da diaconia, do diáconos. Ou seja, não tem a ver necessariamente com o ministério dentro de uma igreja dos diáconos, mas a palavra diaconia, diáconos, tem a ver com serviço. Capítulo 1 ao capítulo 10 mostra o Cristo que serve, o Cristo que é o diácono. Depois do capítulo 11 até o capítulo 16, tem a ver com a crucificação, a sua morte e ressurreição. Praticamente o Evangelho de Marcos é para apresentar Jesus como sendo a maior autoridade que a raça humana presenciara. Marcos quer mostrar, através dos milagres selecionados, que Jesus de fato é o Filho de Deus, é o Messias esperado, é o Salvador, é o próprio Deus encarnado. E isso trazia consigo uma mensagem muito subversiva, porque os romanos, praticamente naquele tempo, dominavam o mundo conhecido. Só que eles tinham um lema, que era levar a pax romana. O que é a pax? A paz romana. A partir do ano 26 a.C., perceberam que o império iria sucumbir se eles não aculturalizassem todas as províncias, todas as localidades, ou seja, tirasse a peculiaridade das culturas dos povos conquistados e ensinasse o jeito romano de se viver. Então, se Roma conquistasse um determinado território, ali eles levavam a pax romana, o jeito romano de se viver, a ideologia de Roma. E isso não era através do convencimento, era a imposição, era a opressão, era através do poder, da força. E agora nós temos a declaração de Marcos para os romanos, que existe alguém, ou no caso, o Evangelho de Marcos foi escrito entre 60 e 70 depois de Cristo. Cristo já havia morrido, ressuscitado, assunto aos céus. A mensagem de Marcos é que há uma autoridade que caminhara entre eles, que eles mataram por causa da pax romana. Uma das questões, ou dos requisitos, ou das implicações da pax romana, é que se alguém fosse tido como um possível líder político, alguém que poderia convencer pessoas a ir contra Roma, essa pessoa era executado. Então, uma das acusações, talvez a principal acusação contra Jesus, foi que ele era um líder que estava convencendo pessoas para se rebelar contra o Império Romano, não o reconhecendo como sendo o Kyrios, o Senhor, falando a respeito do imperador, mas os seus discípulos passam a olhar para ele como sendo o Senhor, o Kyrios da sua própria história. E isso fez com que o Império Romano o crucificasse. E agora Marcos está dizendo àqueles romanos: saiba que aquele a quem vocês mataram, crucificaram, por causa de uma pax romana, ele trouxe a paz de Deus. Saiba que vocês, por causa da pax romana, do poder, da opressão, da maldade, de transformar pessoas em escravas, em servas, saiba que esse servo de Deus trouxe o shalom de Deus. Ele não leva a pax romana, ele não ensina as pessoas a oprimirem umas às outras, ele não tem uma mensagem de rebeldia, de rebelião, onde o mais forte prevalece sobre o mais fraco, onde você começa a se servir de pessoas para que essas pessoas te sirvam.
Esse é o pensamento da Pax Romana. O Evangelho de Marcos vai dizer: eu quero apresentar o Filho de Deus, não alguém que está para ser servido, mas para servir. Aí do capítulo 1 ao capítulo 10, nós temos o Cristo que serve, o Messias da diaconia, o Messias que vai indo, e à medida que ele vai caminhando, ele vai servindo pessoas com vida, se colocando à disposição para falar a respeito do reino, da libertação, do arrependimento, da presença de Deus. E Marcos vai começar a narrar os milagres de Jesus. E ao narrar os milagres de Jesus, ele tem essa intenção: esse Jesus de fato é aquele em quem está todo o poder. O Todo-Poderoso é Jesus. Perceba como as leis da natureza se submetem a ele. Ele vai narrar milagres em que Jesus agiu, fazendo com que o contexto da natureza tivesse a sua direção através da sua ordem. Ele olha para pessoas cujo o físico, o corpo, tinha sido prejudicado, talvez quando nascera com uma necessidade especial, ou que tenha sofrido alguma coisa no curso da vida. Pessoas tais que eram marginalizadas, que os romanos não olhavam para eles como sendo pessoas a serem incluídas na sociedade. Eram marginalizadas, não serviam para o exército romano. Eu não sei quantos assistiram aquele filme, Os 300, em que basicamente, eu vou contar porque é bem antigo, quem vai trair a pátria espartana foi exatamente uma pessoa que os próprios espartanos não consideravam útil para participar da sociedade, daquilo que todo espartano deveria fazer, que tinha a ver com a proteção, o cuidado. Foi marginalizado. Roma fazia isso. Que de repente Jesus vai ao encontro do coxo, do leproso, do homem e da mulher, que ninguém dava nada por eles. E Jesus cura, acolhe, estende. E nós temos agora a narrativa de Jesus, mais uma vez em Cafarnaum, no texto que nós lemos. Dias depois, entrou Jesus de novo na cidade de Cafarnaum. Ele já tinha passado nessa cidade, e agora ele estava fazendo uma viagem missionária pelas regiões da Galileia. E lá em Cafarnaum, ele já tinha curado, como diz o capítulo 1, no versículo 32 ao 34, muitos enfermos, muitos endemoniados foram libertos. Do versículo 29 ao 31, nós temos a cura da sogra de Pedro. É interessante que uns vão achar que essa casa em que acontece o milagre de Jesus curar esse paralítico foi na casa de Pedro. Outros vão dizer que era na própria casa de Jesus, mas o texto não especifica qual era a casa, de quem era a casa. Mas o que eu quero dizer, em Cafarnaum, Jesus já tinha realizado vários milagres, e agora ele sai, e quando ele volta, as pessoas vão atrás dele, até nessa casa, e uma multidão, querendo ouvir, querendo ser beneficiado pelas curas, está à porta. E agora nós temos algo diferente acontecendo. Nós temos 4 amigos que pegam o seu amigo que sofria de uma paralisia, pelo fato de não conseguir andar, sendo levado numa maca, talvez fosse um paraplégico. Diferente daqueles amigos do coxo, que nós lemos no livro de Atos, que levava apenas o coxo até a porta do templo, para poder se beneficiar do esmolar. Esses homens querem de fato que o seu amigo tivesse um encontro com Jesus. Só que quando eles chegam com aquela maca, eles percebem que não daria para passar pela multidão, entrar na casa. E aí eles têm uma atitude incrível. Eles sobem pela escada lateral que toda a casa tinha. Diz o texto que ele vai passar pelo eirado. Essa parte da casa é como se fosse no primeiro andar,
um pouco mais frágil, tinha mais cobertura acima. E ali eles sobem, tentam calcular onde Jesus estava, removem tudo aquilo que fazia aquela separação. Não era um telhado, né, de cimento, não era uma laje, né? O telhado eram galhos entrelaçados com barro, e agora eles arrancam tudo aquilo e desce aquele homem à presença de Jesus. E aí nós temos a declaração de que Jesus vendo-lhes a fé. Gente, isso aqui é fantástico. Jesus olha para aqueles amigos daquele paralítico, anônimos, vendo a fé deles, e também a fé do paralítico. Faz algo polêmico e nada óbvio. Por quê? Eles esperavam que, descendo um paralítico do teto, qual que era a atitude óbvia que Jesus teria? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Curasse aquele homem. Mas Jesus não cura aquele homem no primeiro momento. Ele diz: os teus pecados estão perdoados. O óbvio, e talvez os amigos estavam à procura de Jesus por causa do que era óbvio, que era a paralisia daquele moço. Aquele moço quis estar na presença de Jesus, provavelmente por causa da sua limitação física. Jesus não faz nada aparentemente físico ou visível. Ele diz: os seus pecados estão perdoados. E diz o texto que alguns escribas, alguns religiosos, se lembraram do que diz Levítico, que só existe uma única pessoa que pode perdoar de fato o pecado de um ser humano, que é Deus. Por isso que eles vão falar: ele está blasfemando, ele está blasfemando, isso é blasfêmia. E aí Jesus diz: o que você acha? O que vocês acham? Que é mais difícil, curá-lo ou perdoar os pecados? Para que vocês saibam quem eu sou, e que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados. Levanta, seja curado. E aquele homem foi. E o final do texto diz: então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Deixa eu tirar algumas lições desse texto, para que possamos encaminhar para o término da mensagem, refletindo em algumas coisas. Nós temos aí alguns movimentos. Nós temos uma multidão, temos alguns amigos, no caso 4 amigos com um paralítico, e Jesus. Marcos quer falar principalmente de Jesus. Aliás, a palavra de Deus quer falar a respeito de Jesus. E nesse texto em específico, quer revelar que assim como Deus é o único que pode perdoar pecado, e o imperador romano não tem poder para perdoar pecado, o Pai deu esse poder ao Filho. O Filho é a expressão de Deus. O Filho é Deus. Usando as palavras de João: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E eles vão perceber isso, que eles estão diante de Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, aquele que vai redimir, que vai purificar, que vai perdoar, que tem autoridade para fazer tudo isso. E que, sendo Deus, serve. Esse é o impacto do texto. Esse Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus entre nós, que tem poder de perdoar pecado, ele não age como a Pax Romana. Ele serve. Ele não transforma pessoas por causa do seu poder em seus escravos, oprimindo, mas ele serve.
E é isso que Roma não entendia. É nessa contramão que Roma vivia. Poder para fazer o outro se tornar o seu servo, o seu escravo. O outro passa a ser um objeto da minha satisfação, dos meus desejos, daquilo que eu quero. Jesus não precisava de nada, mas humildemente serve, graciosamente recebe, acolhe, ensina, perdoa, cura. Esse é o impacto desse texto. É isso que Marcos quer comunicar ao coração dos discípulos. Não sejam seduzidos pela filosofia, pela ideologia romana, de querer ter o poder à força, oprimir quem pensa diferente de você, subjugar o diferente. Não, sirva, ame, porque foi assim que o Filho de Deus agiu estando entre nós, perdoando e curando. Esse texto traz essas lições. A primeira delas, que Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus, o perdão encarnado, o perdão que andou entre nós, o perdão que se estendeu sobre nós e estendeu seus braços na cruz do Calvário. Não existe perdão fora de Jesus. Ninguém pode de fato perdoar na essência, em termos das consequências do que o pecado em si é. Nós pecamos porque somos pecadores. Essa essência pecaminosa ninguém pode arrancar de nós. Eu não posso arrancar de você, você não pode arrancar de mim. Eu posso perdoar as ofensas que você cometeu contra mim. Eu posso pedir perdão pelas ofensas que eu cometi contra você. E assim nós devemos fazer. Esse texto também nos ensina o caminho do perdão. Mas a essência pecaminosa, essa natureza, esse pecado original, essa separação, essa rebeldia, o estar morto nos seus delitos e pecados, somente Deus pode resolver o problema do ser humano, e Ele está resolvendo na pessoa do Cristo, Jesus. Jesus perdoa porque Ele é Deus perdoador. Então, meu irmão, minha irmã, é tempo de você experimentar da doce e poderosa voz do Cristo, que estende perdão. E quando nós olhamos a enfermidade, nós vemos que a enfermidade, Marcos vai fazer essa conexão. É a ideia de que o ser pecaminoso nos faz enfermos. O ser pecaminoso nos torna paralíticos. Isso aqui eu não estou fazendo analogia, muito menos alegoria. Alegoria é um grande erro que se faz na palavra de Deus. E nem analogia eu estou fazendo. Eu estou falando a conexão que Marcos estabelece com o pecado e a debilidade humana. A ação de Jesus na vida de uma pessoa é transformá-la e também redimi-la das consequências e extensões que o pecado causa de debilitar o ser humano de ser um ser humano. É isso que Marcos está ensinando. É o Cristo que age em todas as dimensões. Mas o que me chama a atenção é que num primeiro momento era muito óbvio, todo mundo ia esperar, e talvez o paralítico também esperava, a cura. É um paralítico, então precisa de cura. Mas Jesus perdoa. Sabe o que esse texto nos ensina? Um segundo ensinamento. É que nem sempre o que nós achamos ser a nossa principal necessidade, de fato é. Aquele homem achava que talvez era a sua cura física. Os seus 4 amigos, depois eu vou falar um pouquinho sobre eles, também assim pensavam. Aqueles que presenciaram o homem descendo do teto, imaginavam que a grande questão daquele homem era a paralisia. E Jesus já tinha feito tantas curas físicas, a primeira vez em Cafarnaum, por que não ia fazer agora? Só que Jesus não fez, não curou no primeiro momento. Ele perdoou. Isso nos mostra que existem necessidades em nós que não são percebidas pelos nossos olhos,
ou até pelos nossos sentimentos, mas que Deus sabe que nós assim precisamos. No caso desse homem, a questão maior não era curar o seu físico, se a sua alma não tivesse sido curada da enfermidade do pecado. Porque ele poderia ser um paralítico agora curado, mas se ele não tivesse sido tocado pelo perdão de Deus, iria para o inferno com o corpo são. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, em que nós oramos para que as pessoas sejam curadas fisicamente. Cremos que Deus pode curar, cremos que Deus pode dar sabedoria para que a vacina seja descoberta, tratamentos cada vez mais eficazes, assertivos. Nós cremos nisso e oramos por isso. Mas nós não podemos perder de vista o que o Evangelho nos ensina, que a maior enfermidade do ser humano, a maior paralisia do ser humano, não é no físico, é na alma, é no ser. E nós nem precisávamos falar na questão da espiritualidade, que o homem está morto nos seus delitos e pecados. Nós poderíamos falar daquilo que acontece na experiência humana. Tem pessoas que adoecem no físico porque internamente estão maus. Tem gente que pelo fato de não conseguir perdoar aquele que ofendeu, vai vivendo a vida cada vez mais se adoecendo por não perdoar, arrastando aquela situação mal resolvida. A mente vai adoecendo, as emoções, vai se tornando uma pessoa desequilibrada, o físico vai sofrendo com aquilo, e se não sofrer por dentro, você já viu pessoas que esteticamente falando são maravilhosas, mas quando você começa a conviver, você percebe a alma, o ser, todo definhado, enfermo, quebrado. Você já não consegue mais suportar talvez a companhia daquela pessoa que você achava tão maravilhosa, pelo fato de que aquilo que sai pela boca, proveniente do coração, é de uma alma adoecida. A nossa maior necessidade não é necessariamente a questão material, física, perceptível aos nossos olhos, ao nosso tato, é dentro de nós. Mas aqui nesse texto, não tem a ver com uma cura psicológica, e não que ela não seja importante nas nossas relações pela questão emocional. Afinal de contas, o jeito que você pensa gera sentimento, o sentimento gera emoções, e emoções os nossos comportamentos. Aqui a questão é o ser separado de Deus, isso é ser um pecador. Naquele momento Jesus está dizendo, eu estou te conectando a Deus, eu estou perdoando os seus pecados, eu estou perdoando não apenas aquilo que você tenha feito ou que virá a fazer, eu estou perdoando quem você é, essa tua essência, a tua natureza, essência não, coloca a palavra natureza que fica melhor, a sua natureza pecaminosa, eu estou te curando dessa enfermidade. Isso é a maior necessidade de um ser humano na face da terra. Então, nesse momento de pandemia, nós não podemos esquecer dessa verdade, porque essa pandemia vai passar, como outras já passaram, mas se a pessoa não for curada dos seus pecados, de nada adianta, de nada adianta. E esse texto está dizendo isso. Nem sempre aquilo que você acha que é a real necessidade, de fato, é. Daquele homem, a questão são os pecados. E de todo aquele que não está em Cristo, o grande problema é essa natureza pecaminosa. Estando em Cristo, seus pecados foram perdoados. Não significa que você ainda não vai cometer pecado, mas significa que a partir de agora o pecado se torna acidental, a partir de agora o pecado que tem as suas implicações na esfera humana, saiba que isso, nada disso pode mais te separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. E eu quero caminhar para o término dessa mensagem, focando naqueles 4 amigos. Nós não sabemos o nome deles, mas Marcos, discretamente, ressalta as palavras de Jesus a respeito daqueles 4 amigos. Vai dizer,
vendo-lhes a fé. Marcos não quer que o foco seja desviado de Jesus. Mas por um momento ele fala, olha como Jesus também focou aqueles amigos. Que amigos? Amigos que mesmo sabendo que aquele homem no estado que estava não tinha o que oferecer a eles, eles perceberam que tinham a oportunidade de servir aquele paralítico. E o servir aquele paralítico tinha a ver com levá-lo à pessoa de Jesus. Eu quero terminar essa mensagem dizendo que nós precisamos nos cercar de amigos, amigas, relacionamentos de pessoas que nos aproximam mais de Jesus, que nos levam para perto de Jesus. Porque o contrário é muito mais normal de acontecer. O anormal é você estabelecer relacionamentos tão saudáveis com pessoas que te levam a Jesus. O normal é pessoas te afastarem de Jesus. E saiba que se você não tiver boas companhias, bons amigos, são pessoas que talvez vão te distrair nas suas reais necessidades, mas nunca vão ter a atitude que aqueles homens, aqueles amigos tiveram para com o paralítico. E isso serve para todas as esferas. Você que quer construir um relacionamento, tem o desejo de ter um namorado, uma namorada, casar, ter filhos. A pessoa que de repente está gerando um encanto em você, que está te chamando a atenção, que está trocando ideia com você, que está conversando pela internet, seja o que for. Essa pessoa, se relacionar com ela, isso vai te aproximar mais ou te afastar de Deus? Você pode de repente tentar dar um jeitinho nisso aí, dizendo assim, não, eu estou me aproximando porque eu quero fazer com que ela se aproxime de Deus. Não. A sua intenção não é essa. Na verdade, você quer adequar essa pessoa para que ela possa estar com você. É isso que você quer. Agora, você já parou para pensar que talvez a melhor maneira dessa pessoa ser levada para Jesus é percebendo em você princípios que são inegociáveis, apesar do sentimento estabelecido. Eu não me rendo a um relacionamento desse por amor ao relacionamento que eu tenho com Deus. E a pessoa olhar para isso e falar assim, ele é diferente. Essa moça é diferente. Esse rapaz é diferente. E isso fazer com que haja um despertar no coração dessa pessoa. O tal do namoro missionário é muito complicado. É verdade, existem pessoas que têm testemunho para contar nesse sentido. Mas existe uma grande maioria esmagadora que falam testemunho de ter se afastado, esfriado da igreja, do relacionamento com Deus, da sua vida devocional, da sua espiritualidade, por causa de relacionamentos que não o conduzia próximo a Jesus. Nós precisamos ter amigos assim, sabe por quê? Há momentos que nós não conseguiremos caminhar. Há momentos que nós não conseguiremos ter reações em direção a Deus, em direção à vida, e ficaremos estagnados. Todos nós temos momentos assim. Mas quando nós temos amigos que nos pegam e dizem assim, olha, você não vai ficar sozinho nessa história. Nós vamos juntos. A pessoa daquele que pode de fato fazer algo por você. Quando nós temos amigos assim, são amizades que valem a pena. Eu não estou dizendo que você não deva ter, de repente, amizades com pessoas que não são da mesma fé do que você. Mas você precisa ter amigos mais chegados do que irmãos, no contexto da fé. Gente que te conduz. Nós temos que ser a comunidade que, quando identifica alguém que está impossibilitado de caminhar, nós tomamos pelos braços. Se necessário for subir até o teto, abrir para colocar aquela pessoa de novo diante daquele que pode devolver os movimentos e a vida e fazer um milagre na história dele, nós assim faremos. O grande problema, lembra que eu falei que o Evangelho de Marcos é para confrontar a Pax Romana?
Uma pessoa que já não tinha mais condições de caminhar era abandonada. Mas Marcos está dizendo, Cristo não abandona aquele que a sociedade e o mundo abandona. Cristo não desiste. E ele fala de amigos que estão agora pegando esses feridos e levando. Rubem Alves tem uma frase que diz assim, acho que é do Rubem Alves mesmo. A igreja é o único exército que deixa os seus soldados feridos para trás. Uma crítica à igreja. Sendo que a igreja deveria ser o exército da maca, que quando percebe que um está ferido, nós o levamos, nós não abandonamos, estaremos juntos. De repente você se encaixa na condição do paralítico. E talvez continua nessa realidade, porque os amigos que te cercam, são amigos que apenas ficam anestesiando a sua paralisia, mas não te levam à pessoa de Jesus. Talvez para você sair dessa situação, você vai precisar de ajuda, de gente do bem, gente de Deus, para te conduzir à pessoa de Jesus. Talvez você não se encontre nesse momento da sua história como aquele paralítico, mas você pode ajudar pessoas que não estão conseguindo caminhar, ir ao encontro de Jesus. E é Ele quem faz, é Ele quem age. Vamos orar. Senhor, nós não queremos viver oprimindo pessoas, mas queremos ter em nós e através de nós a ação do Espírito Santo, que faz com que o verdadeiro poder seja manifesto através do serviço. Pessoas que servem, pessoas que ajudam, pessoas que estendem as mãos. Dá-nos, ó Deus, a graça de sermos perdoados que perdoam, ajudados que ajudam, paralíticos que foram levados à presença de Jesus e hoje têm a missão de levar outros à mesma presença. Amém. Um último comentário. Se nesse período de pandemia, onde nós temos tanta gente necessitada, se você não faz parte desses 4 amigos que têm conduzido pessoas à presença de Jesus, talvez com uma palavra, talvez ajudando financeiramente, se mobilizando com a sua igreja local para de alguma maneira poder auxiliar aqueles que não estão conseguindo andar, saiba que você não tem o direito de ficar falando nem a respeito de Deus, ou teclando a respeito de Deus. É melhor você fechar a boca, se retirar em Deus e falar: Deus, me perdoa porque nesse período de pandemia, onde eu estou vendo tantas famílias e pessoas paralisadas, debilitadas, feridas, eu estou muito mais preocupado com o meu bem-estar, com a minha curtição. Me perdoa, Senhor, e dá-me um coração igual desses homens. Deus te abençoe, ótima semana, em nome de Jesus, amém, amém. Fique com o louvor agora e que você possa levar essa mensagem a outras pessoas, internalizá-la e vivê-la em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, as consolações do Santo Espírito esteja sobre você e todo o povo de Deus espalhado na face da terra até a volta de Cristo Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra.
na